Graça e paz, amada igreja do Senhor, graça e paz, ouvinte da palavra de Deus, graça e paz, guerreiros de oração. É com muita gratidão ao nosso Deus que vamos dar início a mais um guerreiro de oração para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nos colocar na dependência de Deus, vamos aprender com a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para cada um de nós, através da sua maravilhosa e poderosa palavra do Senhor. Vamos nos preparar, vamos preparar nossos corações, nossas mentes, vamos nos alegrarmos na presença do Senhor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Adoradores temos aqui nessa noite. Cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez, cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia.
Nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante. Quando você levanta a mão assim, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez. Um adorador por excelência. Aleluia. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu é mais excelente, Senhor. Glória a Jesus. Queridos, eu convido você ouvinte, que neste momento nos ouve, nos acompanha. Prepare-se aí com a sua família, aqueles que já se acordaram, onde você estiver. Se não estiver em casa, diante da televisão, ou estiver em outro lugar, sintoniza aí no YouTube através do seu celular. Pegue sua Bíblia aí e vamos, nesse instante, se deleitar na palavra de Deus. E eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Lamentações. Lamentações, capítulo 3, dos versículos 21 ao 29. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 21 ao 29. Que diz assim a palavra de Deus: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o buscam. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Que Deus aplique a sua palavra lida em nossos corações, mas antes da nossa reflexão, vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, nós nos prostramos diante do Senhor, nos colocamos na tua dependência e na tua presença poderosa e santa, para que nesse instante o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer e tem a nos falar para o alimento da nossa alma. Pai, a tua palavra ela é poderosa, é a verdade, e é dela que nós necessitamos e carecemos sermos alimentados a cada dia, ou todo o tempo, porque ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos prepara para toda boa obra, Senhor. Por isso que nesse instante, Pai, o Teu Santo Espírito seja o nosso grande facilitador, seja o nosso professor, e que venha revelar-te a cada um de nós,
para termos os nossos corações, a nossa alma alimentada pelo poder da tua palavra. Te agradeço, meu Deus, por este novo dia, por essa manhã linda, maravilhosa, abençoada, por esse novo amanhecer, onde o Senhor nos enche de esperança, de expectativa, de que um dia estaremos com o Senhor na eternidade e que Jesus Cristo é a nossa única esperança para morar com o Senhor num reino eterno. Pai, fala aos nossos corações nessa manhã, ser com a tua igreja, Pai, ser com os teus filhos, ser com aqueles, meu Deus, que estão se lamentando, aqueles que estão atravessando, ó Pai, momentos cruciais, difíceis, momento, meu Deus, de choro, de tristeza, de dor, momentos, ó Pai, os quais o Senhor conhece muito bem, o Senhor vê, o Senhor sabe como está o interior, a situação, seja ela qual for, de cada um, e não há outro a quem nós recorrer, a não ser o Senhor da glória. Nós, Pai, que possamos ter a mesma atitude do profeta Jeremias, que em meio a toda situação adversa, as dificuldades, as provações, ele se colocou diante de ti, ó Pai, na esperança de que o Senhor trazeria uma palavra de conforto para o teu povo e tirariam e libertariam todo aquele povo do cativo babilônico e voltariam para a sua terra, para o seu âmbito, para o seu lugar, para louvar, glorificar, bendizer e adorar o teu santo nome. Por isso, Pai, que neste momento, nesses dias, o Senhor esteja restaurando nossas vidas, nossas feridas, que o Senhor esteja nessa manhã, nesse novo dia, Senhor, tratando nossas feridas, nossas transgressões, nossas iniquidades, em nome de Jesus, perdoando nossos pecados e nos instruindo na Tua palavra, nos orientando na Tua justiça, para não sofrermos circunstâncias semelhantes às dos nossos antepassados, que por causa do pecado, por causa das suas transgressões, por causa da desobediência do Teu povo, daquele povo, Pai, eles foram levados cativo, eles sofreram as circunstâncias, porque o Senhor é justo, Tu és fiel, Tu és misericordioso, Tu és santo, Tu és puro, Pai, e a Tua palavra nos recomenda que nós precisamos ser santos, nos santificar no Senhor, porque Tu és santo. Continua conosco, Pai, usa de misericórdia para comigo, meu Deus, usa, Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre mim, é a minha oração e eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Lamentações é um livro o qual tem como autor o profeta Jeremias e que nos relata um momento crucial e muito difícil para o povo de Israel. Lamentação quer dizer ato ou efeito de lamentar, se queixar, lamento ou um canto fúnebre, não é? Pela circunstância e o momento vivido por Israel, por aquele povo, pelo povo de Deus. Quantas das vezes a gente não fala ou não já ouvimos diante de determinada circunstância e situação, alguém dizer, eu lamento muito a situação dessa pessoa. É lamentável a situação desse povo, daquela nação, daquele país, ou daquela ou dessa pessoa. A gente sempre ouvimos, né, ou falamos essa frase, essa expressão. Lamentar é a gente ver a situação difícil daquela pessoa ou daquele povo,
a gente vê o que ele está passando, né? Tão crucial, tão difícil, e a gente não pode fazer nada. E o texto, o livro de Lamentações, é um momento assim, vivido pelo povo de Israel, durante o período profético, durante os profetas. Deus sempre avisou, mandou avisar, falou através dos seus profetas para o seu povo, para Israel, que eles os abandonassem o pecado, que ele os aniquilasse, aquilo que era abominável aos olhos do Senhor. Deus sempre, a sua palavra sempre orientou os nossos antepassados, e eu e você no dia de hoje, que nós como cristãos não podemos mais andar, né? Ou ter alegria, prazer num pecado, viver como nós vivíamos antigamente, ou como o ímpio, o iníquo vive. Porque Deus, queridos, nos resgatou, Deus convidou, escolheu e separou eu e você para fazermos a diferença aqui neste mundo. Um mundo caótico, um mundo adverso, um mundo terrível, né? O pecado, né, que tem consumido e ceifado vidas. E Deus chamou, escolheu, separou eu e você com um propósito, uma finalidade. Nós fazemos a diferença, nós vivemos, procurar se esforçar, né, a fugir do pecado. Paulo recomenda isso, que nós temos que fugir do pecado e viver uma vida de transformação, de santificação, né, de aperfeiçoamento na palavra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. E não foi isso, queridos ouvintes da palavra de Deus, igreja do Senhor, que aconteceu com Israel. E por causa das atitudes de Israel, Deus, a ira do Senhor veio sobre todo aquele povo. E esse foi o triste cântico do profeta Jeremias, por causa da destruição de Jerusalém. Judá havia sido totalmente derrotado pelos caldeus, o templo foi destruído em Jerusalém, e os cativos foram levados para a Babilônia. As lágrimas de Jeremias, queridos, deviam-se ao sofrimento e à grande humilhação do povo. O profeta chorou porque Deus havia rejeitado os judeus por causa da rebeldia que demonstraram, por causa da vida, né, de rebeldia que eles viviam. E diante deste quadro, o povo de Israel, os israelitas foram levados ao cativos babilônico e lá passaram muito tempo, muitos anos, vivendo num cativeiro, sem direito a praticamente nada, a pouquíssima coisa. Imaginem, queridos, como se encontravam agora as famílias, aquele povo israelita, numa terra estranha, numa terra vivendo em um povo como escravo, totalmente, sendo explorado por aquele povo, por aquela nação, distante da sua terra natal, distante dos seus familiares, distante de um lugar onde ele tinha, não é, o templo para adorar o Senhor. E aí, queridos, não há outra coisa diante de Jeremias, desse grande profeta, a fazer, a não ser se lamentar diante de Deus, colocar esta situação, este quadro vivido pelo israelita diante do Senhor, porque Jeremias, querido, ele acreditava profundamente nas infinitas misericórdias de Deus. O livro de Lamentações nos mostra as sérias consequências do pecado
e como ainda podemos ter esperança em meio a qualquer tragédia. Porque Deus é capaz, querido, de transformar todo o mal em bem. Vemos a infinita importância da oração de Jeremias e da confissão dos pecados. Então, diante do quadro, diante do contexto vivido pelo aquele povo no cativeiro, Jeremias, queridos, se lamentam diante de Deus. Jeremias ora ao Senhor. Jeremias se põe no lugar de todos, queridos, e coloca a situação diante de Deus, porque Jeremias esperava do Senhor o perdão. Jeremias esperava em Deus a libertação do povo de Israel e voltar para as suas origens, para a sua terra natal, para o seu lugar, o qual eles tinham deixados e viviam como um escravo na Babilônia. E Jeremias começa no versículo 22, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Queridos, misericórdia, o que é misericórdia? É a expressão misericórdia, tem origem do latim. É uma palavra que vem do latim e é formada por uma junção, ou seja, são duas palavras, né, em uma só, e que tem como miserere, que significa no latim ter compaixão, e cordis, né, no latim como coração, que é igual a ter compaixão de coração. Ou seja, significa ter capacidade, compaixão ou misericórdia significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. E são esses atributos, são essas características que Jeremias viam em Deus e que Deus reagiriam a favor do seu povo. Deus faria grandes coisas para com Israel e decretariam a vitória no tempo do Senhor para a glória de Deus. E aí, queridos, Jeremias, por ver toda essa situação, por passar por toda essa situação, ele sofre profundamente por causa da destruição de Jerusalém e da devastação de sua nação. Mas em meio à sua profunda aflição, brilhou um raio de esperança, pois a compaixão de Deus está sempre presente. A fidelidade do Senhor é grande. Jeremias percebeu que somente a misericórdia de Deus evita a destruição total. Todos nós enfrentamos problemas na vida, mas em meio às nossas aflições, há esperança em Deus. Era essa expectativa, era essa esperança. Jeremias cria que diante do quadro adverso, diante do momento difícil que Israel, que todos estavam enfrentando, há um Deus que pode todas as coisas, que age ao bem daquele que o amam, que trabalha a favor do seu povo, da sua nação, dos seus escolhidos, e que as misericórdias de Deus, queridos, é a causa de eu e você, de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã em nossas vidas. Mesmo os israelitas vivendo um quadro caótico, mesmo eles como os escravos babilônicos, mesmo eles distantes do seu povo, das suas origens, mesmo eles estando numa terra tão longe, tão distante, enfrentando um momento tão cruel, Jeremias lamenta diante de Deus, crendo e confiando de que viriam uma resposta, que Deus agiria para o bem do seu povo. O que você está passando, minha amada irmã, o que você está passando, meu amado e querido irmão, o que você está passando, meu amigo que
nos ouve, que me ouve nesta manhã, que ouve a palavra de Deus. Qual é o cativeiro que tem afligido e atingido a sua vida? Qual é a grande provação? Quais são as suas lamentações que você tem a colocar diante de Deus, ou que você está passando? Coloca, queridos, coloca, minha irmã, meu irmão, ouvinte da palavra do Senhor, as tuas queixas, os teus lamentos, aquilo que você está mais sendo afligido diante de Deus, crendo tão somente e confiando que o Senhor é misericordioso para agir e trabalhar ao teu, ao meu, ao nosso bem, para a glória dele. Que possamos ter atitude, queridos, igreja do Senhor, como Jeremias, que em meio a toda a circunstância adversa, em meio e diante de um momento caótico, ele não deixou se abater o suficiente e nem tão pouco perdeu a sua esperança, a sua expectativa, a sua fé de que Deus iria libertar o seu povo e que tudo voltariam, queridos, como era antes, para a glória do Senhor. E aí Jeremias chega diante de Deus e diz: olha, Senhor, as tuas misericórdias, né, é a causa de nós não sermos consumidos. Nós precisamos, nós dependemos das tuas misericórdias. Nós carecemos da misericórdia de Deus. Nós precisamos, querido, nos colocar, clamar, nos colocar, contar para Deus as nossas lamentações, crendo que as suas misericórdias serão derramadas sobre a minha e a sua vida, e o Senhor não permitirá que nós sejamos consumidos, destruídos, abatidos, nem desanimados a ponto de desistir do que de mais importante nós temos. Em 2 Samuel 24, do 1 ao 14, um texto que muitos de nós conhecemos, é um momento que Davi manda contar o povo de Israel. E a conclusão no final de tudo é que a consciência de Davi acusa-o de que fez as coisas erradas, de que não procedeu segundo a vontade de Deus. E, queridos, Davi, ao se arrepender, ele se coloca diante da misericórdia de Deus. E aí, queridos, no versículo 13, Deus manda um profeta, Gade, diante a Davi, e lhe faz e diz o seguinte: veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fuja diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Diante do arrependimento, diante da consciência de que Davi, ele não procedeu bem diante de Deus, Davi se coloca diante do Senhor, ele clama, fala para Deus o acontecido, e a resposta de Deus é que qual a escolha que Davi teria diante dessas 3 coisas, que está no versículo 13, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 13. E sabe qual é a resposta de Davi, meus queridos ouvintes, igreja do Senhor? Olha, Senhor, eu quero me colocar diante das tuas mãos, eu quero me colocar diante do Senhor, porque tu és misericordioso para conosco, porque as tuas misericórdias não têm fim, porque as tuas misericórdias nos alcançam e nos liberta, as tuas misericórdias, ela nos alimenta e não destrói, as tuas misericórdias, ela nos ensina e não destrói, e não acaba, as tuas misericórdias, ela não destrói nenhum de nós, não elimina-nos por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, mas as tuas misericórdias nos dá a cada dia um novo amanhecer,
uma expectativa e esperança de que teremos dias melhores em nome do Senhor Jesus. E o texto continua, queridos, mas tem uma coisa que o texto me chama a atenção no versículo 29, quando Jeremias diz, o texto diz, ponha a boca num pó, talvez ainda haja esperança, queridos. E colocar, queridos, essa expressão, ponha a boca num pó, o modo oriental de se prostrar em submissão total, é o reconhecimento da sua indignação. Então Jeremias convida o povo para prostrar diante de Deus, se humilhar diante do Senhor, orar ao Senhor, louvar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor e assim, queridos, abandonar os seus pecados, porque Deus, Ele é cheio, Ele é riquíssimo em graça, em misericórdia. A misericórdia do Senhor não tem fim. A cada manhã se renova nas nossas vidas. A cada manhã o Senhor nos dá uma grande e rica oportunidade de vencermos todos e qualquer obstáculo das nossas vidas e triunfarmos com Jesus um dia na sua eternidade. Ponha a boca num pó, talvez ainda haja esperança, ou seja, se humilhe, confesse ao Senhor os nossos pecados, conte a sua história, conte o seu passado, o seu presente, o que tem lhe inquietado, lhe incomodado, o que tem lhe escravizado, qual é o seu jugo, o que você está enfrentando hoje, qual é a sua enfermidade, qual o seu problema, qual a sua dificuldade, o que é que você está sofrendo, o que está sentindo a sua alma, como está o seu coração. Ponha diante do Senhor, coloque diante do Senhor, porque Ele é a nossa única esperança. Só Deus, queridos, só as infinitas misericórdias do Senhor pode, queridos, nos dar força a cada dia, nos alimentar, nos alegrar, nos regozijar, nos animar, nos colocar no caminho certo, que é Jesus Cristo, para termos uma caminhada perfeita, agradável com o Senhor. E por último, queridos, o profeta Jeremias, no versículo 21, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Imagine, querido, raciocine comigo todo esse contexto, tudo isso que Israel estava passando e enfrentando, distante da sua terra. Uma parte foi embora cativa, alguns outros ficaram. Uma terra, como eu já falei, distante, um povo estranho, vivendo sobre o jugo babilônico, vivendo sobre escravo, sem direito a nada, sem poder opinar, nem reclamar, nem exigir, nem cobrar nada, porque o escravo, ele não tem direito a nada. Escravo do homem, ele não pode nada, ele não tem direito a nada, só trabalho e submissão ao seu dono. Imagine agora, querido, como está o coração daquele povo, como está a sua mente. Imagine como, querido, se encontrava a memória, a mente de Israel, daqueles que perderam tudo e que foram levados ao cativo, que foram levados pelos inimigos. Imagine só como estava a mente daquelas pessoas, a mente dos israelitas. Imagine, faça uma reflexão. E aí, queridos, diante do quadro vivido por todos, inclusive pelo próprio Jeremias, Jeremias tem uma posição, ele toma uma posição extraordinária, ele faz uma declaração extraordinária para mim e para você nos dias de hoje também. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Queridos, a nossa esperança é Cristo Jesus. Não são os acontecimentos deste mundo, não são os acontecimentos presentes, não são as adversidades, não são aqueles momentos que nós expressamos nossas lamentações pelo que nós estamos passando, que vamos sair ou que vai tirar a gente do alvo.
que é Jesus Cristo, do que mais importante nós temos, que vai nos fazer perder o raciocínio lógico, humano, de que somos filho de Deus, somos servo do Senhor e que a nossa principal morada é na eternidade com Cristo Jesus. A nossa esperança, querido, é que um dia todas as lamentações, todos os sofrimentos, todos os problemas dessa vida passarão e nós estaremos com Ele no paraíso eterno para vivermos o tempo todo, para toda a eternidade, só louvando, adorando o nome de Deus. Que nós possamos, queridos, nos dias atuais, ter esse mesmo sentimento que houve em Jeremias, em meio a um momento tão caótico, em meio a um momento tão complicado, um momento tão difícil, em meio a diante de todo esse contexto vivido por Israel, pelo próprio profeta também, ele tem, queridos, no seu coração, na sua alma, algo extraordinário que era a fé no Deus do qual ele servia. Ele cria verdadeiramente que as misericórdias de Deus era sobre ele e sobre todos. As misericórdias do Senhor é sobre cada um de nós. A graça do Senhor é sobre todos nós. E ele diz, eu quero trazer à memória, é isso aí, que eu sirvo um Deus que pode todas as coisas, que eu tenho um Deus na minha vida que pode tudo, que Ele pode mudar o quadro de pior para o melhor, que Ele pode mudar o quadro de ruim para bom, que Ele pode mudar o caminho espinhoso para um caminho aplanado, um caminho leve, que Ele pode aliviar o meu fardo. Glória a Deus por isso, queridos. Traga a sua memória, temos que trazer a nossa memória, temos que estar com as nossas mentes cheias, com a nossa alma, querido, cheio, com o nosso coração cheio, voltado para as promessas de Deus, para aquilo que o Senhor tem para mim e para você, através de Cristo Jesus e reservado, porque lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Queridos, a gente tem que trazer à nossa memória tudo isso, querido, tudo quem nós somos em Cristo Jesus. Nós temos, queridos, que trazer à nossa memória o que dá esperança a mim e a você. Quem é a sua esperança? Você que está me ouvindo agora, que está ouvindo a palavra de Deus, onde está depositado a tua fé? Onde está fundamentado e alicerçado o teu coração? Qual é a tua esperança neste novo dia, nessa manhã? Onde está a tua fé alicerçada em quem? Qual a tua expectativa de um futuro, de um dia maravilhoso, extraordinário? Onde está a tua esperança? Temos que fazer como Jeremias, temos que ter essa mesma atitude, esse mesmo conceito, essa fé. Quero trazer à minha memória Deus, Jesus, as suas promessas, porque ela sim, ela me dá esperança. A minha esperança está no Senhor, a minha esperança está em Jesus. A nossa libertação foi concedida por Cristo Jesus, pelo alto preço que Ele pagou na cruz. E você também, queridos, você ouvinte que ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você que ainda não conhece esse Jesus, você que ainda não conhece sobre as misericórdias de Deus, creia tão somente que a nossa esperança está no Senhor que fez o céu e a terra. A nossa esperança é Jesus Cristo. Ele, sim, é o autor e o consumador da nossa fé. E Ele tem o melhor para cada um de nós. E que Deus assim nos abençoe nessa manhã, neste dia, a cada dia, para a glória dEle. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Pai, pelo Teu Santo Espírito que falou aos nossos corações nessa manhã, neste momento, e que possamos, meu Deus, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança.
Tu sabe, Pai, a gente também sabe um pouco que muitas das vezes, aliás, o tempo todo nós somos bombardeados por tantas questões neste mundo, Pai, por tantas coisas, por tanta adversidade, por tantas coisas que vêm contra nós e tentam nos distanciar do Senhor, mas que os nossos corações e as nossas mentes estejam alicerçadas e possuídas pelo poder da Tua palavra, pela pessoa de Jesus Cristo, pelas Tuas promessas salvíficas, pelo que o Senhor tem para cada um de nós, pelo que a Tua palavra tem revelado para cada um de nós. Por isso, Senhor, que nós possamos ter o mesmo sentimento de Jeremias, colocar as nossas petições, confessar nossos pecados ao Senhor, colocar nossas lamentações diante de Ti, na confiança e na esperança, que as Tuas infinitas misericórdias não vai deixar a gente ser consumido, destruído e nunca, querido Pai amado, Pai querido, ser abandonado pelo Senhor. Tudo Tu tem um propósito, Pai. Tu sabe e conhece cada um de nós. Pai, eu Te peço pela Tua igreja, por essa Tua agência, pelas famílias da Tua igreja, aqueles que estão enfermos, cirurgiados, uns estão em casas, outros estão nos hospitais internados. Meu Deus, assiste com cada um deles nesse momento, nesse dia, dás força e traz a memória de cada um aquilo que dá esperança, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Perdoa-nos, nos dá um dia na Tua paz, é a minha oração e eu Te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, queridos, e até sábado, se Deus assim nos permitir, estaremos no Guerreiro de Oração de novo, pelas misericórdias do Senhor.